Então, estamos gravando já. E estamos aqui no segundo episódio, dá para falar Sim, assim, da série que a gente está fazendo sobre a Portaria 1467 na parte de investimentos, né? Semana passada a gente falou dos conselheiros e do quanto importante eles são para gestão de investimentos. E esta semana a gente resolveu falar do risco. O que é o risco, né? E, de novo, é uma palavrinha que se você colocar lá no Ctrl F da portaria, você vai achar um monte de vezes ela o risco em milhares de lugares diferentes, em assuntos diferentes. Antes da gente começar, eu só vou comentar aqui a definição de risco, né? Para a gente entender, como diz, para a gente ficar tudo na mesma página, né? Então, aqui diz assim: o risco é o grau de incerteza em relação à rentabilidade de um investimento. Então, risco é o grau de incerteza com relação à rentabilidade, é com relação a tudo, né? No investimento, não só a sim. rentabilidade, né? E então, por que a gente escolheu o risco? Por que a gente foi para o lado do risco dessa vez? Gustavo, me diga. E aí, Você Joane, sabe? tudo bom? A gente Sim. não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem nada, só fui falando, né? É... Bom, primeiro porque, como a gente está falando de portaria 1467, como você falou, se você for procurar, eu confesso que eu não lembro, mas eu tive uma conversa com as meninas lá da Rede Previdência, inclusive mandar um abraço aqui para a Thaís e para a Cirlei. Aí eu falei lá que eu não lembro, mas são, acho que uns 15 artigos tratam sobre risco. Interessante, é muita coisa, tá? Então, esse com certeza é o ponto que mais chamou a minha atenção. Tem muita coisa nova, tem muito assunto interessante, mas risco foi o que mais chamou a minha atenção com essa nova portaria. E aí, já para falar sobre, você já trouxe o conceito de risco, olha que interessante, que já é uma informação importante, que risco não está ligado apenas à perda, como a gente pode ser levado a pensar, né? Pô, acho que risco é só de perder, mas não. Risco é sem certeza. Então, se por acaso você estima que o investimento, vamos falar aqui da parte de investimento, você estima bater meta atuarial, então meta atuarial foi de 10% no período, você bateu 80%, significa que você correu um risco muito superior ao que precisava, porque o seu objetivo era 10%. Então, isso é importante ser levado em consideração. Quando vê 80%, ninguém reclama, claro, mas só para a gente deixar claro nessa definição que risco é o quão longe você acerta de onde mirou. Tá? Então, já acho que é o primeiro, é um ponto de partida importante. Como que é? O quão longe você acerta de onde mirou. Da onde Isso, mirou. isso, Então, quanto mais longe eu acertei, mais risco eu corri. isso. Isso é sempre ou não? Eu Sim, posso não correr riscos e acertar lá longe? não, Não tem essa possibilidade. não, Ou então, se tiver, é assim de não. não tem. Ok. Não. Inclusive, só para trazer aqui para nossa realidade, não se fala daquela compra de títulos públicos marcando na curva, e ali não tem risco de mercado, por exemplo, porque você já sabe quanto vai ganhar e vai ganhar aquilo. E aí eu vou deixar tu falar mais porque a gente vai diferenciar, talvez vai chegar esse momento de diferenciar esses riscos que a gente acaba falando bastante, mas risco não é só uma coisa, né? Então, eu até já ia comentar isso, porque aqui no portal da CVM, Que é ótimo, que é portal do massa, né? investidor, que é bem legal para consultar conceitos assim, né? A CVM traz uma parte que fala sobre riscos, e daí ela traz aqui os 5 riscos nos investimentos. Então, eu vou colocar aqui rapidinho também, só para a gente definir o que são os riscos. Como você falou, o risco não é só uma coisa, né? Eu posso Sim, correr risco de um lado e não correr de outro, e assim vai. Então, sim, aqui fala assim, do risco de mercado, que decorre das condições da economia, o risco de crédito, que é quando você investe, está emprestando dinheiro a alguém e o risco desse alguém não te devolver o dinheiro, né?
O risco de liquidez, que está diretamente relacionado com a facilidade de você resgatar ou transferir do investimento. O risco legal está relacionado a eventuais questões legais que podem causar problemas no investimento. E o risco operacional reflete as falhas ocorridas no decorrer do investimento. Então, são esses Sim. 5 tipos de risco. Tem mais algum ou aqui eles trataram todos? Eu acho que Tem, tem. na verdade, Joane, quem tiver curiosidade, não que seja uma recomendação, porque é uma parte muito chata, mas existe. Essas empresas de capital aberto, elas têm sempre no seu site, né, tem o RI, que é a parte de investidor, do relacionamento com o investidor. E muitos deles, já no RI, divulgam um documento trazendo todos os riscos da empresa. Joane, é um documento gigantesco, maior do que essa própria portaria, que traz todo tipo de risco que pode correr naquela empresa de modo geral, tá? Então, riscos esses são os principais, mas riscos são inúmeros, tá? E como a gente comentou antes, então, se eu correr risco de um lado, por exemplo, ali fala do risco de liquidez. Se eu preciso de liquidez diária, eu não vou buscar esse risco, claro, né? Daí eu vou tentar acertar, mirar no outro lá, porque esse risco eu não posso correr. Então, assim, o risco não é que você está sempre correndo o mesmo risco. Então, veio que você está, a gente comentou no começo antes de estar aqui, que é a gestão de risco, né? O risco Sim, tem. esse risco Isso tem. é fato. Né? Sim. Agora você vai ter que escolher qual que você quer correr, né? Perfeito tu falar sobre isso, até porque eu acabei de citar a compra de títulos públicos, que já não está mais tão na moda, apesar de ainda ainda ter uma boa oportunidade de negócio, mas a gente sabe que há alguns meses, ali há um tempo, com essas taxas mais altas, se falou bastante, inclusive a portaria trouxe um avanço enorme em relação a uma clareza em relação a essas operações que a gente não tinha. E aí, isso é um bom exemplo, porque não tem risco de mercado, nesse caso, né, do compra de título público direto, marcando na curva, não oscila, então não tem risco de mercado. O risco de crédito, que é o risco de você levar um calote, é baixíssimo, mas aí, nesse caso, existe o risco de liquidez. Porque justamente na hora de vender, você não vai vender pelo preço que você esperava, ou não vai vender com facilidade, enfim. Não vai conseguir transformar aquele investimento em dinheiro a um preço justo ali com facilidade, tá? Então, é um bom exemplo de que a gente fala, mas título público não tem risco. Sim, nesse caso, você pode estar correndo um risco de liquidez, o que olha, pode gerar um impacto enorme aí no teu RPPS, tá? Eu estava pensando agora numa frase, quando a gente vai fazer alguma coisa mais maluca, assim, eu vou pagar para ver, né? Então, você tem que, quando fizer um investimento, você tem que ver o que você quer pagar para ver, né? Isso. Ou o que você quer pagar para ter no final das contas, o teu retorno em 80% da meta tutorial, ou você prefere ficar na meta e não infartar 3 vezes no mês e por aí vai, né? Deixa eu te falar, aqui, ó, a gente estava comentando da portaria em si, né? E o que eu achei interessante na portaria é que ela não fala assim só, tipo, você vai lá e acompanha os riscos, ou você vai lá e tem que olhar quais são os riscos. Ela trata, pelo menos eu achei assim bem, não digo profundo, mas assim bem responsável para minha pessoa, né? Eu, gestor de recursos, responsabilizando bastante a administração do RPPS. Por exemplo, aqui fala assim, ó, deverá ser implementado plano institucionalizado de identificação, controle e tratamento de riscos atuariais. Daí eu fico pensando, gente, o que é um plano de riscos atuariais? Né? Tipo, a gente sabe, né? Claro, uma consultoria atuarial deve saber fazer esse plano, né? Sim. Mas eu digo assim que é uma coisa tão pesada, a gente mal consegue entender o cálculo e eles estão a gente gerir o risco do atuarial. Para quem não é atuário, com certeza. Mas olha que interessante, não é minha área, realmente conheço pouquíssimo. Tem alguns atuários que eu sempre recorro, tudo que aparece eu corro para eles para perguntar. E sempre me respondem muito bem, muito rápido. Essa é uma vantagem do nosso mercado, tem muita gente boa. Pelo menos comigo, eu sempre consigo resposta rápido.
desses temas aí mais difíceis, cabeludos. Mas isso traz aí, evidencia um ponto importante que a portaria 464 já havia trazido, que é, olha, gestão atuarial não é fazer aquele cálculo, colocar na gaveta, enfim, fazer o demonstrativo, não. Ele tem que, necessariamente, deve ser feita uma gestão atuarial. E a atuária tem muito a ver, ou tem, na verdade, a atuária é justamente essa gestão de risco olhando para frente. Então, eu confesso que eu não, ele mede esse plano aí eu não consigo fazer um, mas isso deixa claro essa obrigatoriedade da gestão atuarial. Então, para de contratar o atuário para fazer teu cálculo, deixa ele na gaveta, o pessoal aprova e, enfim, só no próximo ano vão falar com ele, tá? Então, isso evidencia essa necessidade. Ali, a parte, eu falei do atuarial porque foi o primeiro artigo ali que parou com essa palavra risco. Mas aqui o artigo 93 diz assim também: o RPPS deverá buscar o acompanhamento dos riscos de sua carteira de investimentos. Tipo, se vira, você tem que buscar o acompanhamento dos riscos da sua carteira. E daí, quais são os riscos da sua carteira? Aquelas que a gente comentou antes ali, a liquidez, o mercado operacional. E Sim. Pode então acontecer de hoje o meu risco ser um e amanhã esse mesmo ativo ter outro risco? Certamente. Aí, essa é a nossa área, né? E por isso que eu falei que esse foi o ponto que mais mexeu comigo, tá, Júlio? Essa gestão de risco. Primeiro porque eu já sentia falta desse olhar. Então, a gente olhava muito para ver ali aquele relatório, em geral, que trata de distribuição, mas o pessoal queria saber quanto é que está rendendo. Quanto é que está rendendo é uma informação importante, claro. Mas a gente tem que observar qual é o risco, qual o grau de risco e quais os riscos que envolvem essas operações, tá? Então, isso já é uma evolução do que vem acontecendo no mercado, que eu não sei, eu sei que no Paraná tem bastante, tá? No Nordeste tem muito. São esses fundos estressados. Essa turma que veio ali há uns anos e foi deixando um rastro terrível. E olha, eu te garanto que na maioria dos casos, se tivesse sido implementado, tivesse sido executado uma gestão dessa de risco, análise de risco, esses investimentos não teriam sido realizados, tá? Então, por conta disso, as resoluções que vieram já começaram a apertar isso. Na própria portaria já veio, consolidou. Então, deixou claro essa necessidade de olhar para os riscos. Então, eu digo para vocês, nos relatórios de investimentos de vocês, que isso não era obrigatório, na verdade, tá? Então, ficava meio de lado. No relatório de vocês tem que haver uma parte, uma área, não sei, ou até deve haver um relatório específico para falar sobre risco. Existem diversos indicadores de risco que deixa muito mais rica a análise da carteira. Então, traga isso para as discussões do comitê de investimento e apresentem isso nos relatórios, tá? Talvez você fale aí um pouco mais sobre, inclusive, as contingências, mas esse ponto de, olha, você agora é obrigado a analisar os riscos. Aí não diz exatamente quais, né, Jônia? A gente fala para você analisar os riscos. Mas envolve todo isso. Mas aí vai do risco que você quer correr, né? Daí, tipo, eu acho que a análise do risco não é analisar todos os riscos. É o risco que você quer pagar para ver, né? Ou não. Mas na tua carteira existem diversos riscos. Sim. Então, se você aplica ali em renda fixa, se você compra um ativo bancário, você corre um risco de crédito, por exemplo, dentre outros. O risco desse banco quebrar e não te pagar. Isso pode acontecer. Tá? Já existem vários mecanismos que dificultam que isso aconteça. Tem aquela lista exaustiva, o RPPS só pode comprar ativo bancário das maiores instituições financeiras do Brasil. Que são as que instituem comitê de risco. Um dos motivos de elas estarem na lista é essa, né? Perfeito, elas têm que ter isso. Então,
você tem que naturalmente verificar, antes de comprar um ativo bancário, verificar a solidez, entre outras coisas, a solidez patrimonial, a solidez de volume de recursos dessa instituição, para que ela tenha um menor risco de crédito, enfim, para que naturalmente você controle e tenha essa gestão. Quando você compra ali um fundo de ações, por exemplo, se for sua ação, não tem risco de crédito, você não está emprestando dinheiro, mas tem um risco, normalmente um risco de mercado maior. Então você precisa ali controlar. Então, naturalmente, cada investimento ali, cada ativo vai ter sua característica diferente em relação a risco, e você precisa acompanhar cada uma delas, e mais do que acompanhar, tá, pessoal? Você deve criar esses mecanismos de gestão, de controle, para dizer, olha, posso falar umas palavras difíceis aqui, mas depois vocês perguntem a Joane, se tiverem dúvida. Eu vou Então, perguntar. você estima um VaR, por exemplo, VaR de risco. Então, você estima um VaR na sua carteira. E se passar daquele VaR, por exemplo, você, com o seu comitê de investimento, com a sua consultoria, vão definir o que é o ideal. Se passar desse VaR, vocês vão ter que tomar alguma atitude. E a própria portaria fala disso, tá? Você tem que criar esses mecanismos. E se sair do controle, sair do esperado, você precisa agir. O que é que você vai fazer? Tá? Então, isso fala sobre diversas frentes do investimento, especialmente sobre risco. Tá? Então, acompanhe e cria esses mecanismos para controlar o risco. Tá? Isso aí, na verdade, não é importante, isso é obrigatório. A partir dessa portaria, isso é obrigatório. Então, esquece aquele relatório que só traz distribuição e rentabilidade. Tem que ter, sim, uma análise robusta, tá? E eu friso esse robusta de risco dos investimentos do RPPS. E quando fala da portaria, né, que você falou ali os mecanismos de gestão de risco, e daí eles falam lá, gestão, deixa eu ver se tem mais alguma. Metodologia e os critérios a serem adotados para análise prévia dos riscos de investimento. Então, assim, metodologia, critério, mecanismo, isso não é coisa que a portaria inventou, que eles estão... Isso é coisa que existe no mercado, então é só você pegá-la do mercado e trazer para cá. Sim. E não é uma coisa difícil de adaptar, pois afinal o investimento que o RBPS faz é o mesmo que eu faço, que a empresa aqui do lado faz, e assim por diante, né? Perfeito. Não, só para aproveitar e falar disso, existem, como eu citei, diversos indicadores de risco. E um indicador de desempenho, de risco e retorno, e eles já estão, inclusive os seus cálculos nem são tão difíceis assim, nem são absurdos, não. E trazem informações relevantes, tá? Então, foi o que eu falei, precisa definir essa metodologia, esses mecanismos, para que vocês acompanhem, tá? Então, como você bem falou, está escrito na portaria, e o que a gente tem que saber no final desses episódios, né, é que o que está escrito você tem que fazer. O que a gente está fazendo aqui é discutindo, mas você vai precisar ler a portaria. E olha, se está escrito aqui, eu tenho que fazer. Talvez não seja uma coisa que amanhã vai se sair cobrando. Inclusive no evento que eu tive agora... Ou talvez seja. Hã? Ou talvez seja. Mas então, no evento agora de Natal lá que eu tive lá da Norprev, o Marcelo Procópio, ele comentou uma coisa interessante do CADPREV. Não tinha nada a ver com riscos, mas tinha a ver com alguns pontos do CADPREV que não eram obrigatórios de ser colocados. E daí ele disse assim, é chato preencher o CADPREV? É chato ter que preencher coisa que não é obrigatória? Mas eles estão ali porque daqui a um pouco eles vão ser obrigatórios, né? E daí você vai ter que preencher. E daí, para preencher, você vai ter que voltar tudo para trás para preencher aquilo lá. Então, já preenche, né? Então, eu falo a mesma coisa assim, tá escrito ali na portaria? Tá. Talvez, não sei, vou falar uma coisa assim bem aleatória agora. Não gerir os riscos não seja um motivo para perder esse RP. Mas pode ser que daqui a pouco seja. Ou própria auditoria. Você não recebeu a auditoria ainda com base na portaria, mas vai receber. Uma coisa que a gente sabe é que todo mundo vai ser contemplado com a auditoria da Secretaria de Previdência. Especialmente, deixa eu falar para ti, que eu venho falando para os nossos clientes, está lá claro na portaria, tá? Esses RPPS que tem lá no ISP estão mais para trás ali, estão com níveis mais baixos no ISP,
que apresentam maiores irregularidades poderão, e pelo que eu acho, irão sofrer essas fiscalizações mais de perto, tá? Essas auditorias mais recorrentes, porque esse nível de análise de dados da Secretaria de Previdência aumentou muito, isso é muito bom. Então, eles conseguem te fiscalizar de longe com tranquilidade. E esses que dão trabalho nessa fiscalização de longe, eles vão fiscalizar de perto. Uhum. Então quem está ali com o RPPS com mais irregularidades, não se preocupe, muito em breve vocês vão receber algumas visitas aí, e eles vão certamente cobrar análise de risco, tá? Falando em ISP, o ISP nada mais é do que um indicador de risco da Secretaria de Previdência. Sim, exatamente. Eles ali conseguem verificar quais são os RPPS que estão correndo mais risco de ter problemas, vamos dizer assim, sim. Não de... Né? Então, e buscar estar mais próximo desses que dão mais trabalho é uma medida de gestão de risco. Uhum. Porque eles têm as mesmas responsabilidades que todos os outros e talvez não estejam, por algum motivo, que a gente nem vai entrar nesse mérito, não estejam dando conta ou não estejam conseguindo qualquer coisa parecida com isso. Sim. Então, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. O que eu mais coloco aqui é, como eu falei antes, o artigo 93 da portaria, o RPPS deverá buscar o acompanhamento dos riscos de sua carteira. Deverá. Como disse você, está escrito, então ele tem que fazer. Sim. Né? No que se refere, aqui diz também, no que se refere à metodologia e aos critérios a serem adotados, bem como as diretrizes para seu controle e monitoramento, deverá contemplar avaliação de risco de crédito, mercado, liquidez operacional. Então, o que a gente comentou antes ali dos tipos de risco, ele também coloca aqui, né? E outros inerentes a cada operação e a tolerância do regime a esses riscos, que é o que a gente comentou de o quanto eu quero correr os riscos. Tem alguns RPPS que falam, não, só vou investir em banco público, daí eu não preciso fazer nada. Mas banco público também tem risco, né? E assim por diante. Às vezes até, em algumas situações, pode ter até mais do que um banco privado, não sei. Sim, exatamente. Na parte de gestão, por exemplo, desses bancos, como a gente sabe que alguns da influência política e tudo mais, então as diretrizes podem mudar, meio que sei que o mercado espere, então a gente traz mais risco para a instituição, não tenho dúvida. Então, o risco, assim, tipo, para concluir, para a gente não ficar meia hora falando como a gente ficou da outra vez, que era para ser só 10 minutos, a gente está conseguindo diminuir um pouquinho. Então, assim, para concluir, o risco existe, não tem como não tê-lo, né? Ainda mais em investimentos, não tem mesmo como não ter riscos, né? Está escrito na portaria que você tem que gerir ele em vários momentos do RPPS, e a parte de investimentos eu acho que é uma parte importante, né, para essa parte de gestão de riscos. E eu acho que cada vez mais o Instituto tem que ter uma pessoa, uma equipe, sei lá, que consiga ficar olhando para os investimentos todo dia, né? O risco, e vai, e mexe, para não perder, para não sei dizer assim, mas tem que ter uma pessoa ali concentrada para aquilo ali, né? Ela não vai fazer o pagamento, a licitação, o investimento também eu faço. Não, sim. Ela vai fazer só o investimento, né? E os riscos, né, são os mais variados, e como o Gustavo falou, existem mecanismos, existem metodologias para calcular esse risco, e tem que ter um relatório? Sim, tem relatório de gestão de risco? Tem que a gestão de risco. O relatório, ele entra nessa gestão. Cadeia, nesse processo de gestão. Né? Eu acredito, assim, que quando a gente vê essas coisas difíceis, que parece tão difícil de fazer ainda mais dentro de um órgão público, que não é uma coisa que se faz assim, tudo de uma hora para outra, você não precisa fazer algo parecido com o que faz uma grande empresa, né? Veja lá quais são os riscos, tipo, faz um papelzinho escrito, um checklist, dizendo, eu não posso fazer isso, eu tenho que ter aquilo, aquele outro. Tá, então isso aqui é meu mecanismo de gestão de riscos do meu RPPS, né? Então, tipo, faz uma coisa simples, mas que você consiga acompanhar, do que se você pegar e fizer uma coisa do tamanho do mundo, mas que nem você está entendendo o que está acontecendo ali. Então, calma,
né? Pega, conversa com a tua consultoria, ou com o teu banco, ou que seja com, né? Vai atrás de informação e procura fazer um negocinho ali tranquilo, que você consiga ir acompanhando, e aos pouquinhos você vai entendendo o que você vai adicionando ali, né? Não vai fazer uma coisa linda e maravilhosa, que na teoria é linda e maravilhosa, mas na prática não funciona. E acho que é isso. Mais alguma coisa, Gustavo, para falar de risco? Eu tenho um monte, mas eu vou falar, eu vou falar só para complementar o que você disse. Primeiro, de mecanismos de gestão de risco, tá? O credenciamento, que já é bem antigo, que já, enfim, já tem mais de 10 anos, aliás, vai completar 10 anos o credenciamento, ele já é uma ferramenta importante dessa gestão de risco, tá? Não tenha dúvida. Porque o processo, como deve ser feito, ele envolve uma análise robusta, por exemplo, da instituição financeira, uma análise dos próprios produtos. Então, isso já te dá um nível de análise bem interessante. Outro ponto foi sobre o que você falou, tem que ter alguém olhando para isso. Tem, tá? Eu não sei os números, mas eu acredito que a maioria dos RPPS tenham controle de investimento. Alguns poucos têm equipes excelentes de investimento. Inclusive, estou no cenário aqui meio diferente, estou em Belém. E aqui no estado do Pará existem vários RPPS bem bons, tá? Com equipes de investimento bem realmente experientes e conhecedoras do assunto, mas essa realidade é só de alguns, tá? Da minoria dos RPPS. A maioria não, mas dessa maioria, certamente, muitos deles, quase todos, têm consultoria de investimento. Então, chama a tua equipe, se tiver uma equipe top. Mesmo se não tiver uma equipe top, chama também. Chama a tua consultoria de investimento. É importante que vocês utilizem, olha, porque as consultorias de investimento do nosso mercado são boas, eles conhecem, os consultores conhecem bem de todos esses indicadores, de todos esses processos, mecanismos. Então, utilize-os, tá? Então, chama esse pessoal, conversa, marca ali, chama ali a consultoria, olha, esse mês eu quero fazer uma reunião semanal para tratar, para deixar isso bem organizado sobre risco, não sei. Mas define isso, porque isso é para a sua segurança e para a segurança do FPS. Porque isso é muito importante para você, gestor de recursos, como ter de investimento. Okay? Então, chama a tua consultoria e bate esse papo. Porque isso é de seu interesse. Okay? Então, é um ponto importante. Inclusive para que ela explique, para que você entenda bem todo esse processo. E um outro ponto que também é falar sobre risco é que, bicho, o Gustavo está falando que existe esse monte de risco aí, que eu preciso de consultoria e tudo mais, eu não quero ter esse trabalho, o que é que eu faço? Vou para as categorias, vou para o mais seguro, vou para os bancos públicos, nos fundos mais seguros, que eu não quero correr risco. E outra coisa, eu entrei aqui no RBPS, já estava esse investimento, eu não vou mexer, porque aí eu não quero me comprometer. Manutenção, você resgatar, aplicar ou manter o investimento é decisão de investimento, ok? Então, se você não mexer em nada, você tomou decisão em não mexer. Então, o primeiro ponto. Segundo ponto, do risco de buscar esses mais seguros, porque você não quer se comprometer. Aí você vai correr um risco grande de solvência, de não fazer esse dinheiro render e lá no futuro não ter como honrar suas obrigações. Isso é um risco de solvência do RPPS. Ok? Então não dá para fugir. O que eu quero deixar de mensagem é que não dá para fugir, tanto na vida, que a gente corre um monte de risco, e quanto maior for o retorno, isso para a vida, tá? Quanto maior for o retorno, maior risco a gente tem que correr. A gente tem que correr risco, mas tem que saber controlá-lo, tá? Isso é muito importante, não adianta fugir. E hoje existem diversos mecanismos assim, e não tem por que correr para fora, tem que correr para dentro do risco, entendê-lo e controlar ali. Não tenho dúvida que isso ainda está meio novo, mas no próximo ano, João, nossa conversa sobre risco vai ser outra. Vai ser falar sobre indicador, falar sobre plano de contingências, a gente vai falar sobre pontos muito mais profundos, porque os RPPS vão dominar esse assunto e tem que ser assim, tá? Então, esse nosso papo traz esses aspectos mais gerais,
mas já estou ansioso para em breve te falar de forma específica, de forma técnica, sobre esse controle de risco, tá? Então, só para encerrar, você falando ali do comitê de investimentos, nem todo RPPS tem comitê, porque o comitê tem um valor lá, X de investimento. 5 milhões. É necessário ter. Mas todo RPPS tem algum dinheiro investido, nem que seja R$1, está lá investido. Então, assim, nem todo RPPS tem comitê, mas na portaria não diz que a gestão de risco é para só acima de 5 milhões. É para quem tem R$1 ou para quem tem trilhões na carteira. Então, no gestão de riscos com comitê, sem comitê, com consultoria ou não, você vai ter que fazer. Sim, exatamente. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui mais uma conversinha sobre a nossa portaria. Agradeço quem aguentou mais meia hora do nosso papo aí. E a gente conversa semana que vem de novo, mais um assunto. Valeu, até mais. Certo? Até mais.